que apresentar a tela para a gente começar. Está aparecendo para vocês? Tudo certinho? Me digam aí se dá para ver. Tá sim, professor. Obrigada. Então, gente, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre a biologia molecular. A biologia molecular, ela vai ser a área, né, da biologia onde vai analisar o material genético, né? É um vasto campo da biologia que analisa materiais genéticos e toda a sua complexidade. Para entendermos, né, o funcionamento desses organismos, vão ser estudados com base nos ácidos proteicos e moléculas, o DNA, o RNA e as proteínas. Essas informações estão contidas nos genes, onde explora a hereditariedade, as funções das células, natureza das moléculas, replicação, transcrição e tradução, que são papéis, né, que são relacionados à biologia molecular. Para entendermos melhor, né, a história da biologia molecular, ela começou em 1866, quando Gregor Mendel ele inventou e desenvolveu a lei da herança, que foi conhecida como lei das ervilhas. Então, depois disso, por volta de 3 anos, Frederick faz a descoberta do ácido nucleico. Vou voltar aqui para poder aceitar. Ele faz a descoberta do ácido nucleico, como eu estava falando, né? No entanto, essa expressão biologia molecular, ela só foi criada em 1939 por Warren Weyerhaeuser, que precisou encontrar um termo que se referisse ao trabalho, né, da física, química e biologia, que fosse em relação a essas moléculas. Com isso, vão existir métodos que vão estar inseridos na biologia molecular, que seu funcionamento tem o intuito de investigar melhor as questões científicas, doenças e infecções, né, que podem atingir as pessoas. Gerar novos medicamentos e manipular animais e plantas de forma específica, que também fazem parte dessas contribuições. Falando de genética e estudos de DNA e RNA, a biologia está presente nos 3 processos mais importantes que ocorrem nas células, que se dá o nome de transcrição, tradução e replicação. O ácido ribonucleico, ou simplesmente RNA, ele vai possuir a função biológica, né, de exceder a codificação dos genes, e já o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele vai conter as informações genéticas onde vão permitir a evolução dos seres. Então, o processo de transcrição, ele é a formação do RNA. Então, o processo de transcrição é a formação do RNA, né, que vem da cadeia molde do DNA. Então, nesse processo, a função do DNA é trazer informações para o RNA transportador sobre quais aminoácidos ela vai sintetizar as proteínas. Então, há também a catalisação das enzimas, o RNA polimerase, que é responsável pelo rompimento das ligações de hidrogênio, bases nitrogenadas dos filamentos do DNA. Já na tradução, é onde vai indicar o acontecimento biológico que resulta da utilização de moléculas de RNA mensageiro para ordenar a sintetização de uma cadeia de nucleotídeos para aminoácidos onde vão desenvolver a proteína. A replicação, que nas células de DNA é chamada de replicação semiconservativa, ela vai dobrar a molécula de DNA de dupla cadeia
que passa a ser chamada de hélice. A replicação, geralmente, ela ocorre antes da divisão celular. Para a gente entender melhor, precisamos conhecer o DNA e o RNA. O DNA, ele vai armazenar informações genéticas, né? Ele vai ser utilizado no desenvolvimento dos organismos vivos, enquanto o RNA, ele vai servir para expressar informações genéticas, onde vai produzir proteínas. Aqui, né, na sua estrutura, podemos ver que o DNA ele é composto por duas fitas helicoidais. E o RNA ele é composto apenas por uma fita helicoidal. Vemos que DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA, ácido riboxnucleico, né? Então, o DNA e o RNA, eles são formados por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, que são do DNA, citosina, guanina, timina e adenina. No RNA, é citosina, guanina, uracila e adenina. Vai ser diferente apenas uma dessas bases nitrogenadas, que vai diferir uma da outra, que é a timina e a uracila, né? A timina, ela vai ser a única molécula, né, que só vai ser encontrada no DNA. Ela é a principal estrutura que vai compor esse ácido nucleico. A uracila, que é no RNA, ela substitui a timina no DNA, ela vai substituir a timina no DNA, e é uma base simples, né? E assim como essa outra, que é a timina, ela vai estabelecer duas ligações de hidrogênio com a adenina. O DNA, ele vai fazer a replicação para produzir outra célula, enquanto o RNA, ele vai fazer a transcrição para produzir outra célula. O DNA e o RNA é aqui a localização deles. O DNA ele é encontrado no núcleo, mas também existe o DNA mitocondrial, onde ele é encontrado nas mitocôndrias. E o RNA ele pode ser encontrado tanto no núcleo de uma célula, como também no citoplasma ou nos ribossomos. Né? O RNA ele vai poder variar, porque ele vai ser encontrado tanto no núcleo como no citoplasma e no ribossomos. E o DNA somente no núcleo e o DNA mitocondrial nas mitocôndrias. Aqui vamos conhecer as substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Todos os seres vivos, eles vão possuir moléculas e elementos que vão ser essenciais para a sua composição e para o seu metabolismo. Essa é uma grande variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas que vão fazer parte dessa composição. Substância inorgânica são as proteínas, as vitaminas, os carboidratos ou glicídios, ou açúcares, que é conhecido, e ácidos nucleicos, né? Vamos ver cada um mais aprofundado um pouquinho. As proteínas, né, vão estar presentes em todas as estruturas das células. Elas são formadas por aminoácidos e sua presença ela vai ser indispensável para o metabolismo do organismo. Essas proteínas elas vão formar enzimas. Já as vitaminas, elas podem ser hidrossolúveis, né, que vão ser solúveis na água, e lipossolúveis, que vão ser solúveis em lipídios. Elas são necessárias em pequenas quantidades pelo organismo, e sua falta pode causar doenças. As vitaminas são adquiridas por meio de uma alimentação variada. Carboidratos ou glicídios ou açúcares são fundamentais, pois vão dar energia às células e ao nosso organismo. E são de 3 tipos, né? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Alguns têm essa função estrutural, como celulose e quitina, e de reserva, como o amido e o glicogênio, de reserva energética. Os lipídios
são insolúveis em água, né? Como a gente sabe, não se misturam. Atua como reserva de energia, isolante térmico e etc. São classificados em glicídios, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides, né? E em outras estruturas celulares. Os ácidos nucleicos, eles vão compor o material genético dos organismos. Eles vão existir de dois tipos: os ácidos desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA, que foi o que estudamos anteriormente. Aqui vamos ver um pouco das proteínas. As proteínas, elas vão ser pequenas unidades que vão ser chamadas de aminoácidos, né? São pequenas moléculas. Os aminoácidos, eles são formados por um grupo, né, de carboxila ligado a um grupo amina, como vocês veem na foto. O grupo amina ligado a um carboxila, né, só que vai ser dividido por um radical. Os aminoácidos se unem de ligações chamadas peptídicas e formam uma longa cadeia denominada peptídeo. As proteínas são as unidades estruturais das células. Entre vários exemplos, né, a membrana plasmática, ela é formada por proteínas. As fibras musculares são formadas por proteínas, que é a actina e a miosina. Nossos cabelos, nossas unhas e as garras de outros animais, né, eles são constituídos por proteína, mais famoso que a gente chama e conhece de queratina. A hemoglobina, que é presente em nosso sangue, é também uma proteína. As enzimas, elas são proteínas, né, que vão facilitar as reações químicas do nosso metabolismo. Elas vão atuar como, por exemplo, na digestão, na fotossíntese e na respiração. Alguns exemplos dessas enzimas são a amilase salivar, que inicia a digestão do amido na boca, e a pepsina, que é onde vai quebrar a proteína no nosso estômago. Os anticorpos, componentes do nosso sistema imunológico, também são compostos de proteínas. São produzidos em resposta à entrada de substâncias estranhas no nosso organismo, os antígenos. Como podemos ver, né, nas imagens, vemos que proteínas é as fibras do nosso cabelo, que é composto por queratina, né, ela tem forma helicoidal. As vitaminas. As vitaminas, elas vão ser moléculas orgânicas, né, necessárias em pequenas quantidades para o funcionamento adequado do nosso organismo. Funcionam como catalisadores de reações químicas dentro do nosso corpo, né, ou seja, eles vão atuar aumentando a velocidade de uma reação. Na falta dessas substâncias, o nosso organismo ele não vai conseguir realizar atividades essenciais efetivamente, né, onde vai haver problemas graves na nossa saúde. Então, para evitar esse problema, é fundamental que a gente tenha uma dieta saudável, onde tem que incluir alimentos variados, como vegetais, carne, ovos, grãos. A carência dessas vitaminas dá-se o nome de hipovitaminose ou avitaminose. As vitaminas, elas vão poder ser classificadas em dois grandes grupos, hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas que são hidrossolúveis vão ser aquelas que são solúveis na água. Elas vão ser armazenadas em pouca quantidade e, por isso, né, é necessário ingeri-las diariamente. E as vitaminas lipossolúveis são aquelas, né, solúveis em lipídios, gorduras. Elas, diferentemente das hidrossolúveis, elas vão ser armazenadas por mais tempo, onde não vai haver necessidade dessa ingestão diária. Nas vitaminas hidrossolúveis, temos as vitaminas do complexo B, né, que é formado por 8 vitaminas. Essas vitaminas, elas vão destacar-se pelo seu papel de fornecer energia para o nosso corpo. Onde vai ajudar no funcionamento do sistema nervoso, na manutenção do tônus muscular e no sistema digestório. Elas vão poder ser encontradas em ovos, cereais, carnes, né, hortaliças e frutas.
Já a vitamina C, que é o ácido ascórbico, essa vitamina ela é relacionada com a manutenção dos capilares, né, que é formado colágeno, produção de hemácias, formação de ossos e dentes e a absorção do ferro. Podemos encontrar essa vitamina em frutas cítricas, como laranja, acerola, brócolis, tomate, couve-flor e entre outros. Nas vitaminas lipossolúveis, né, temos a vitamina A, retinol, que essa vitamina ela vai atuar como função principal na nossa visão, né, na manutenção da pele e na nossa imunidade. Ela pode ser encontrada em alimentos como fígado, ovos, leites, vegetais folhosos verdes escuros e vegetais amarelo alaranjados. Na vitamina D, calciferol relaciona-se principalmente com o metabolismo dos nossos ossos, sendo responsáveis para evitar o raquitismo. Essa vitamina ela vai ser encontrada em óleos de fígado de peixe, gema de ovo e manteiga. Né? Pode ainda produzir essa vitamina em nosso corpo quando é realizada a devida exposição ao sol, não podendo ficar demais também. Vitamina E, tocoferol. Essa vitamina ela apresenta uma importante ação antioxidante. Ela vai poder ser encontrada em óleos de milho, germes de trigo, grãos e laticínios. A vitamina K, filoquinona. Essa vitamina ela está relacionada principalmente com a coagulação do nosso sangue. Ela é encontrada principalmente em vegetais folhosos e legumes. Os carboidratos, né? Os carboidratos, como eu falei anteriormente, ele vai ter 3 tipos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. As características dos carboidratos monossacarídeos são carboidratos simples que vão atuar como blocos, a partir dos quais eles serão formados os outros carboidratos mais complexos, como o disacarídeo e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles podem ser classificados de acordo com a cadeia principal de carbono. Então, os exemplos, né, vai ser a glicose, a galactose e a frutose. Já os carboidratos do tipo disacarídeos, eles são carboidratos formados por 2 monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas, né? Como exemplo, temos a sacarose, que ela é formada por glicose e frutose, a maltose, que ela vai ser formada por 2 moléculas de glicose, e a lactose, formada por glicose e lactose. Já os carboidratos do tipo polissacarídeo são os mais complexos, né, que é composto por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações, né, glicosídicas. Os seus exemplos são o amido, a celulose e o glicogênio. Esses carboidratos eles vão ser classificados em simples e complexos, né? Os carboidratos simples são aqueles são aqueles que são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos eles vão apresentar um processo de absorção mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos, né, eles são formados por açúcar simples ou por um par deles. Enquanto os mais complexos, eles vão ser formados por cadeias mais complexas de açúcares. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples, o mel, a rapadura, balas e doces em geral. Como, por exemplo, de alimentos que possuem carboidratos mais complexos, estão, né, os pães, as massas, feijões, a lentilha e entre outros. Né? Vamos aqui ver os exemplos de carboidratos onde foi citado anteriormente. A glicose, ele vai ser um carboidrato simples e também um monossacarídeo comum, como vimos na tabela. A glicose ela vai ser fundamental para a realização, né, do processo de respiração celular, em que a energia será produzida para a célula. Os principais polissacarídeos eles vão ser formados pela
Vale, Jesus. Polimerização da glicose. O amido, ele vai ser a principal substância de reserva energética dos vegetais, né? Ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, que é a amilopectina e a amilose, né? Como eu já expliquei anteriormente. Os grãos de amido são plantas, amido das plantas, eles vão ficar armazenados no interior dos plastos, organelas típicas das células vegetais. Já o glicogênio ele vai ser a principal reserva energética dos animais e ele é formado pela união de várias moléculas de glicose, né? Esse glicogênio ele vai ser armazenado em nosso fígado e também nos nossos músculos. Então, quando necessitarmos de energia, o glicogênio é quebrado em glicose e será utilizado pelas nossas células. A celulose, ela é encontrada na parede celular, né, da célula vegetal e é formada por unidades de glicose. É um carboidrato fibroso, resistente e insolúvel em água. Um fato interessante é que a madeira ela é formada por quase 50% de celulose, resistente e insolúvel em água, né? Agora não, Pedro, daqui a pouco eu falo. Deus te abençoe. Ai, meu Deus. Já me perdi. Um fato interessante é que a madeira ela é formada, né, por quase 50% da celulose, enquanto as fibras de algodão são praticamente quase 100%, né, de celulose. Então, a quitina, ela é um polissacarídeo, né, que vai ser encontrado na parede das células de alguns fungos e também na composição do exoesqueleto dos artrópodes, né, como insetos e crustáceos. Os lipídios, né? Eles vão ser essas moléculas que são pouco solúveis em água, por isso são chamados de hidrofóbicas. Os lipídios, eles são parte integrante das membranas plasmáticas, né, onde vão atuar como reserva energética e são componentes essenciais de alguns hormônios. Os lipídios, né, dentre os lipídios podemos citar os cerídeos, os fosfolipídios e os glicerídeos e esteroides. Os cerídeos, né, eles são classificados em lipídios simples, que vão ser encontrados nas ceras que são produzidas pelas abelhas, né, na construção de colmeias e na sua superfície das folhas, as ceras das carnaúbas, por exemplo, e dos frutos. Eles exercem, né, uma função impermeabilizante e de proteção. Os fosfolipídios são moléculas antipáticas. Isto é, né, eles possuem em sua região polar uma cabeça hidrofílica que vai ter afinidade com a água. E a outra parte vai ser a polar, né, que é a cauda hidrofóbica, que repele a água. Os glicerídeos, eles podem ser sólidos, gorduras, ou líquidos, óleos, em temperaturas ambientes. Os esteroides são formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados a si. Então, são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteróis, que é o colesterol. Os ácidos nucleicos, né, contêm o material genético dos organismos. Vão existir de dois tipos, né, o DNA e o RNA. Eles vão ser constituídos por pequenas moléculas que vão ser chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por um grupo de fosfato, né, um carboidrato, desoxirribose no DNA e ribose no RNA, e uma base nitrogenada. Vão existir 5 tipos de bases nitrogenadas, como eu falei: adenina, timina, guanina, citosina e uracila. As 4 primeiras vão ser encontradas no DNA, já no RNA, a timina ela vai ser substituída pela uracila, porém os outros vai continuar, só vai ter essa mudança. Os ácidos nucleicos
possuem as informações necessárias para a síntese de proteínas e transmitem, né, as informações genéticas de uma célula para a outra, ou entre geração parental e sua prole. Agora vamos ver as substâncias inorgânicas, né? Vimos todas as substâncias orgânicas, agora vamos entrar nas inorgânicas, que são os sais minerais e a água, né? Os sais minerais, ele é formado por íons, algumas de suas funções são formar o esqueleto, participar da coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos e entre outros. E sua falta ele pode afetar o metabolismo e levar à morte. Já a água, né, é uma substância que é encontrada em maior quantidade em todos os seres vivos, pode dissolver diversas substâncias, por isso ela é classificada como um solvente universal no corpo humano. Representa cerca de 70% do nosso peso corporal. Ela vai participar de inúmeras reações químicas em nosso organismo, então a água ela é fundamental para a nossa vida, em todos os sentidos. A água, a molécula da água ela vai ser formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. As moléculas de água estabelecem ligações com suas vizinhas através de pontes de hidrogênio, né? Nas pontes de hidrogênio, os átomos dessa molécula são atraídos pelo átomo de oxigênio, né, de sua vizinha. Entre as funções da água no nosso organismo, podemos citar seu papel como solvente, né, reagente na coagulação, do equilíbrio térmico e como lubrificante. Quase todas as reações químicas elas vão ocorrer em solução. A água ela vai ser capaz, né, de dissolver muitas substâncias, então assim ela vai possuir um papel importantíssimo na dissolução de reagentes, né, que vão participar das reações metabólicas dos organismos. A água, né, ela tem como reagente de muitas reações de síntese e quebra, hidrólise, né, de suas substâncias. Através da dissipação do calor, a água ela vai impedir, né, a temperatura dos organismos que elas variem de maneira abrupta. Então, outro papel das moléculas de água, né, é evitar o atrito entre as paredes, como ossos, cartilagens, órgãos internos. Ela vai atuar como uma espécie de lubrificante, como foi falado no parágrafo acima, né? Ela tem esse papel de solvente, reagente, de regulação, né, do equilíbrio térmico do nosso corpo e também como lubrificante. Já os sais minerais, né, eles vão ser elementos inorgânicos que são necessários para o funcionamento adequado, né, do nosso organismo. Ele vai atuar, como por exemplo, na constituição dos nossos ossos, da contração muscular, da propagação de um impulso nervoso, e em virtude dessa incapacidade do nosso corpo de produzir essas substâncias, é fundamental que elas sejam adicionadas à nossa dieta, né? Os principais sais minerais e seu papel na saúde humana. O cálcio, ele é um dos sais minerais mais conhecidos, né? Onde representa aproximadamente metade da quantidade de minerais do nosso corpo, né? Seu papel, ele vai ser amplo, que está relacionado com a permeabilidade da membrana, da contração muscular, da liberação de hormônios, coagulação do sangue e de formar ossos e dentes, né? O cálcio ele vai poder ser encontrado em vários alimentos, onde destacamos o leite e seus derivados, os cereais e os legumes. O fósforo, esse mineral, ele é encontrado principalmente no esqueleto humano, pois faz parte da composição dos ossos. Além desse papel, né, mais conhecido, ele faz parte da estrutura da membrana, o fosfolipídio, e fornece energia para a célula na forma de ATP, adenosina trifosfato.
é encontrado em leites e derivados, ovos, pães e cereais. O flúor, né, seu papel é mais conhecido, sem dúvida, é na prevenção de problemas dentários, de cáries, mas ele também é importante para outras células e tecidos. Ele é encontrado em maior quantidade na água fluorada. O iodo, né? O iodo, esse sal, ele está relacionado diretamente, esse sal mineral, ele vai estar relacionado diretamente com o metabolismo do organismo, uma vez que ele vai fazer parte, né, da composição dos hormônios tireoidianos, né, a tiroxina e a triiodotiroxina. Pessoas acima de 14 anos devem consumir 150 microgotas de iodo diariamente. E o iodo é encontrado adicionado ao sal de cozinha e em alguns frutos do mar. Potássio, esse mineral atua principalmente no metabolismo e na produção de proteínas e glicogênio. Além disso, ele vai estar ligado à excitação neuromuscular, que vai participar, né, na bomba de sódio-potássio e controla os níveis de pH e a quantidade de água disponível no nosso organismo. Um adulto ele deve consumir cerca de 4.700 miligramas desse sal, né, diariamente. E pode ser encontrado em frutas, leites, carne e cereais. O sódio, né? O sódio constitui o sal de cozinha e ele está relacionado, entre outras funções também, à manutenção do potencial da membrana, a absorção de água, glicose e aminoácido, além de ajudar no controle da pressão sanguínea. Recomenda-se que a ingestão diária de um adulto, né, ele faça o uso de 1,3 gramas de sódio diariamente. Além do sal de cozinha, pode-se encontrar sal, né, sódio, em alimentos como queijo e vegetais. Magnésio, apesar de menos comum, esse sal mineral não é menos importante, né? Ele vai estar relacionado com mais de 300 reações enzimáticas diferentes, relaciona-se com o metabolismo do cálcio e também com a produção de vitamina D. Né? Recomenda-se que adultos entre 19 e 30 anos consuma 400 miligramas, né, diariamente, seu consumo. E após essa idade, a recomendação é de 420 miligramas para homens e 320 miligramas para mulheres. Ele é encontrado principalmente, né, em verduras, como folhas verdes escuras. O ferro, ele desempenha um papel importante no transporte de oxigênio para as células, uma vez que faz parte da hemoglobina, que é encontrado nos eritrócitos. Então, além disso, o sal ele é responsável por ativar enzimas e atuar na respiração celular, né? Chamamos de sal, né? Esses sais minerais. É encontrado em alimentos como coração, fígado, gemas do ovo, né? Beterraba e feijão. O zinco, ele é um mineral importante para a realização de reações químicas por algumas enzimas. Ele está relacionado, né, com a resposta imune, a função neurológica também, as estruturas das proteínas, a síntese de hormônio, a transmissão de impulsos nervosos e entre outras funções que o zinco tem. Então, é importante destacar que ele é um componente da insulina, então, portanto, ele vai se relacionar com o controle da glicose. O zinco ele pode ser encontrado nos peixes, nas aves, em carne bovinas, nos leites e em seus derivados. Gente, foi isso a aula de hoje, né? Foi rápida, mas tem bastante conteúdo para vocês darem uma revisada, para vocês estudarem. Então, eu desejo boa noite a vocês, que vocês persistam, porque se tudo fosse fácil, qualquer um iria conseguir. Bons estudos.
Hoje eu não fiz a frequência, porém eu vou deixar lá no chat, quando eu for postar o material. Postarei a aula no YouTube posteriormente. Então, alguma dúvida? Gostaram da aula? O que é que vocês me dizem? Porque como eu não vou postar aqui a frequência hoje, vocês já podem ir saindo. Ou se quiserem perguntar,